Quantas vezes você já deixou de postar alguma coisa nas suas redes sociais, uma comemoração, uma vitória, um desabafo ou até mesmo um posicionamento, com medo de como uma pessoa específica iria reagir? Alguém que nem é tão próximo à sua, mas que você ficou pensando, imaginando que ela poderia se magoar ou até mesmo te julgar pelo que você estava fazendo. Quantas vezes você já fez isso? Acontece que hoje em dia a gente está o tempo todo conectado com pessoas que antigamente sequer você teria uma interação. O efeito colateral disso é bizarro, porque a gente começou a considerar pessoas que talvez não tenham tanta relevância assim na nossa vida. O problema é que o vício em aprovação é algo sutil. Ele não aparece como eu vivo para agradar todo mundo. Não é bem assim, não. Na verdade, ele aparece como um cuidado excessivo para não incomodar. Bora falar como parar de se abandonar e se diminuir para caber nas expectativas dos outros? Hello! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pílulas da Nath. Eu sou a Natália Novaes Leonessa, do @digitais.mães no Instagram. E hoje o papo é sobre uma das viradas mais importantes que você vai dar na sua vida adulta. Perceber que você não vai ser aprovada por todos e que isso não é um problema, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente toma decisões achando que está sendo super racional. Mas, no fundo, a gente só está tentando não desagradar ou não decepcionar alguém. É que esse vício e aprovação treina você a viver uma vida que, em parte, é sua e outra parte, ela é fruto das expectativas dos outros. Depois que você vira mãe, isso só piora. Porque aí surgem aqueles juízes invisíveis que ficam o tempo todo te julgando com olhares, expressões e até mesmo falas. Porque é aquilo, né? Se você trabalha fora de casa, você trabalha demais e não olha os filhos. Ou se você decidiu cuidar dos seus filhos, você muitas vezes é vista como uma folgada, preguiçosa, que fica só dentro de casa, só entre aspas, tá, gente? Cuidando dos seus filhos, enquanto o mundo todo está trabalhando ao seu redor. No meio desse barulho todo, fica até difícil de você conseguir enxergar o que você realmente quer para sua vida. O problema aqui não é você querer ser querida, você querer ser uma pessoa agradável. Não, o problema é quando você baseia todas as suas decisões da sua vida em relação às expectativas que os outros têm de você, ou pior ainda, que você acha e acredita que os outros têm de você mesma. Essa aprovação acaba se tornando o seu principal critério de decisão para qualquer iniciativa que você vai fazer na sua vida. E na maioria das vezes você acaba se encolhendo para caber no mundo e na expectativa dos outros, e não no que você realmente quer. Isso é muito cansativo. Você ficar o tempo todo querendo agradar o que os outros esperam de você, ou o que você acha que os outros esperam de você, você acaba se deixando de lado e acaba carregando um peso gigantesco nas costas. Primeiro, por não ser quem você realmente é, e segundo, por você estar o tempo todo querendo atender às demandas e às necessidades dos outros sem lembrar das suas próprias necessidades. Eu falo disso porque, assim como você, eu vivo e já vivi isso na pele constantemente. A diferença é que hoje eu consigo identificar quando eu começo a me anular para caber no mundo dos outros e logo me liga o radar. Peraí, Natália, isso aqui não tá certo, você precisa rever a sua decisão. É um exemplo? Sabe quando você começa a ensaiar na sua cabeça o que o outro vai pensar, dizer ou reagir com alguma coisa que você faz? Eu tenho certeza que isso aparece na sua mente o tempo todo. Ou quando você trava e deixa de fazer algo pelo receio da interpretação alheia. Eu já me peguei várias vezes pensando que alguém ficou chateada com algo que eu fiz, não diretamente para a pessoa, mas com a minha atitude, com o meu jeito de ser, por simplesmente eu ser eu mesma, sem incomodar, sem chatear ninguém, mas simplesmente para fazer o que eu queria fazer. Por muito tempo, o meu medo de desagradar me fez passar por cima das minhas próprias vontades. O custo disso tudo, uma ansiedade e um estresse gigantescos. Sem contar a autoestima lá no chão. Quantas vezes eu deixei de fazer algo que eu acreditava por medo do que os outros iam falar, ou até mesmo pelo que os outros falavam para mim.
mesmo eu sabendo que aquilo era a coisa certa que devia ser feito daquela forma que eu estava fazendo. Mas a grande virada começou a acontecer quando eu me tornei mãe e tive meu primeiro filho. Porque foi ali que eu comecei a entender essa dinâmica e parei de tentar agradar as pessoas que não mereciam. Não foi fácil. No início, eu comecei a colocar limites e ficava muito nervosa com esses limites que eu colocava, porque eu achava que era obrigação minha fazer determinadas coisas. Até que eu percebi que não era obrigação minha tentar ser agradável com pessoas que realmente não mereciam. Só que quando eu comecei a dar esse basta, eu comecei a perceber como isso estava fazendo bem para mim e comecei a recuperar a minha sanidade mental. Porque além de eu colocar esses limites e parar de tentar agradar a todo mundo, eu também parei de criar expectativas em relação à forma como as outras pessoas deveriam reagir de acordo com o jeito que eu tratava elas. Isso foi extremamente libertador. Tirei um peso enorme das minhas costas e colho frutos até hoje. Hoje eu tenho a plena consciência de que se alguém se ofende com o meu espaço, ou com o meu jeito de ser, ou com a minha busca pelos meus sonhos, esse problema não é meu. Esse problema é da pessoa, da forma como ela enxerga o mundo e como ela interage com ele. Para pensar, muitas das frustrações que as outras pessoas têm em relação a você dizem muito mais sobre o que elas querem e não têm coragem de fazer do que sobre você mesma. Quando você seguir por esse termômetro externo, você nunca vai encontrar um lugar de descanso interno para você mesma. A maioria das vezes você não sabe o que está se passando na cabeça das pessoas. E se livrar desse vício de aprovação não é algo que acontece do dia para a noite. Você vai ficar simplesmente 100% segura. Oi, hoje eu não quero agradar ninguém. Estou super segura com isso. Não é assim que funciona. É um processo longo e contínuo. Eu mesma continuo passando por esse processo todos os dias. E volta e meia eu me pego mais uma vez tentando agradar pessoas que não merecem. E às vezes a pessoa pode até merecer, mas muitas vezes a gente tem que pensar que a gente tem que se agradar mais do que agradar as outras pessoas. E esse processo começa com micro escolhas diárias. Quando você percebe que está dizendo sim apenas para agradar as outras pessoas, ou você está se justificando demais alguma coisa que você não precisa justificar e nem dar satisfação. Ou até mesmo quando você está pedindo validação e aprovação para uma decisão que já é sua e você já sabe o que você quer. Esse processo é sobre parar de se abandonar para caber no mundo e nas expectativas dos outros. Seja na carreira, na maternidade, na sua família, qualquer decisão que você tomar vai gerar opiniões alheias. O segredo não está em escolher o caminho com menos julgamentos, não. Muito pelo contrário. O segredo aqui é escolher um caminho que talvez não agrade todo mundo, muitas vezes podendo até desagradar a grande maioria, mas que você consegue sustentar emocionalmente essa sua vontade. Esse é um papo que eu adoro e por mim vai longe, só que eu quero deixar um exercício prático aqui para você, para te ajudar a identificar quais são os limites e barreiras internas suas que você está ultrapassando em prol de outra pessoa. Hoje eu peguei uma ferramenta que eu aprendi no livro Seja Dona dos Seus Próprios Limites, da Terry Cole. E esse exercício você vai fazer o seguinte: pega uma caneta e um papel, escreve 3 principais áreas da sua vida que você vai identificar quais são as coisas que são aceitáveis e as coisas que não são aceitáveis dentro desses pilares. Por exemplo, trabalho. Outro exemplo, vida pessoal. Outro exemplo, casa. Você vai escrever o que é aceitável para cada um deles. E depois o que você não aceita em cada um deles. E além dessas 3 principais áreas, eu também separei um template para você fazer o download e preencher. Deixa aí esse template e depois me diz o que você achou desse exercício. E para fechar o episódio de hoje com chave de ouro, eu quero deixar uma pergunta para você. Em quais áreas da sua vida você ainda está mais preocupada em agradar os outros do que em ser você mesma? Pensa
e me diz se esse episódio te ajudou de alguma forma, te deu aquele estalo de eu preciso fazer isso, eu preciso mudar. Compartilha com aquela tua amiga que também tenta constantemente agradar a todo mundo. Gente, eu sei que tem várias pessoas que vocês podem compartilhar isso, hein? E eu quero pedir também que você siga aqui no Spotify o Pílulas da Nath, que é super importante. Também o digitais.mães, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!